Olá pessoal, um ótimo comecinho de tarde a todos. Vamos aí à notícia que começou a gerar burburinho ontem, que vai seguir no noticiário aí durante os próximos dias, vai ser a nova bandeira do PT e seus aliados, que é a tese de novas eleições gerais. Gente, essa tese eu vou resumir para você. É estapafúrdia, inconstitucional, ilegal, imoral, indecente, assim como tudo que o PT tem feito nos últimos anos. Qual que é a jogada do PT? Atenção, não caia no canto da sereia, porque tem muitos jornalistas dizendo o seguinte, colunistas de política, né? Olha, na situação do Brasil, nessa corrupção toda, a melhor coisa seria convocar eleições gerais. Companheiro, eu consigo listar para você quais são os crimes cometidos por Dilma Rousseff. Eu consigo listar para você quais são os crimes cometidos aí por Renan Calheiros. Eu consigo listar para você quais são os crimes, as acusações que pesam em cima de Eduardo Cunha e demais aí uma parcela significativa do Congresso. Mas e os outros? E aqueles que não estão no meio da maracutaia? Então, para salvar Dilma e o PT, passa-se a faca em tudo e começa tudo de novo? Que ideia maluca é essa? É inconstitucional. Começa por aí, gente. É inconstitucional, não pode. Dilma Rousseff e o Lula... Dilma não, porque Dilma não pensa, né? É oligofrênica, né? Os neurônios dela não fazem sinapse, não conversam. Mas Lula, usando de seus aliados, Renan Calheiros, Waldir Raupp e outras figuras aí dentro do PMDB e de outros partidos, começa a fazer essa agitação para vender a ideia. Claro que não é o Lula que vai vender, ainda que Dilma já tenha falado sobre o assunto, né? Diz que concorda com eleições gerais, mas eles começam a vender a ideia de que é muito bom para o Brasil fazer isso, que pode gerar uma faxina para o Brasil, e aí vai usar figuras, inclusive, que tem uma certa respeitabilidade no meio da ética, que estão falando um monte de besteira. É inconstitucional, não pode. Você não pode querer consertar um erro gigantesco, que chama-se Partido dos Trabalhadores no Poder, cometendo um outro erro, ferindo, massacrando a Constituição. Gente, vamos lá, vamos do bastidor dessa história. O que está acontecendo? Lula montou um balcão de negócios, está fazendo negociata com os parlamentares do baixo clero, comprando voto. Os deputados estão se vendendo. No bom linguajar político, é a prostituição política que está acontecendo. Eles estão se vendendo para o Lula, que está comprando votos para a Dilma. E comprando com o quê? Cargos, benesses, promessas, dinheiro mesmo, porque já tem essa história aí que está circulando há bastante tempo no Congresso, né? 400 mil para indecisos, 2 milhões para aqueles que votarem a favor de Dilma, emendas e o que mais você imaginar. Mas com tudo isso, mesmo com toda a pressão, com o tapinha nas costas, com a grana rolando, com esse catatal de cargos que o PT quer distribuir, Dilma, Lula, essa caterva toda, tá batendo na trave, né? Não dá pra fazer o gol, companheiro. O Lula não tá conseguindo aí os votos suficientes pra fazer com que Dilma saia da guilhotina do impeachment. Dilma vai passar pela guilhotina do impeachment e não tem jeito. O Lula tá vendo que isso tá acontecendo. Hoje a oposição já tem 352 votos. Subiu um pouquinho aí, eu trouxe pra você os números no final de semana passado. Também no comecinho dessa semana, já subiu um pouquinho, são 352 votos. E o PT não conseguiu os votos ainda pra segurar Dilma Rousseff no poder, para segurar essa bandalheira, essa ilegalidade toda. Então, funciona assim, tentaram de tudo, montaram o balcão de negócios, fizeram as negociatas, inventaram aquela história do impeachment do Temer, né? O ministro do STF, o Marco Aurélio Mello, que aliás vai sofrer um processo de impeachment. Sim, o ministro Marco Aurélio vai sofrer um processo de impeachment porque entrou nessa jogada do PT de pedir o impeachment de Temer. Alguém aí já ouviu falar em impeachment de vice-presidente? Não, gente. De novo, o Marco Aurélio inventando tese para espalhar aí uma cortina de fumaça, para bagunçar o meio de campo, né, e para simplesmente ali dividir a opinião pública. Não pode. O Marco Aurélio fez uma invencionice jurídica e invencionice jurídica não tem legalidade. É ilegal, além de ser imoral. Tá todo mundo se perguntando, um pequeno parêntese aqui, por que Marco Aurélio entrou nessa, né? Bom, a filha dele, né, muito jovem, foi nomeada aí recentemente para um cargo, né, num tribunal. Conta-se a boca pequena, e essa boca pequena são em todos os corredores aí do Palácio do Congresso e do STF, que houve uma interferência direta do próprio governo, da própria Dilma e do Lewandowski. Bom,
O fato, gente, é que a moça não era aí a mais votada da lista e o fato é que não era mais qualificada, não era a pessoa mais indicada, não era a que tinha mais experiência e acabou levando esse cargo aí, né, para todo sempre, se quiser ficar lá. E não sei se isso teve influência ou não, mas o fato é que Marco Aurélio fez uma lambança danada, não tem nada a ver a história do impeachment do Temer, o governo também inventou isso, né, lamento se o ministro se propôs aí a fazer esse tipo, a prestar esse tipo de serviço para o governo. Aliás, ele, como eu disse, ele vai sofrer um processo de impeachment por isso, o próprio MBL vai pedir. Mas o assunto não é esse, né? O assunto é, de fato, essa história das eleições gerais. Então o PT montou o balcão de negócios, o PT inventou esse impeachment do Temer, o PT tá querendo comprar todo mundo, tem muito deputado se vendendo, né? Como eu disse, no linguajar político, se prostituindo politicamente. Dilma, Lula e os ministros fizeram tudo que podiam e que não podiam, atacaram o Sérgio Moro, entraram com várias ações no STF, e ainda assim eles estão vendo que vão dançar. Que babau, o tempo acabou. E por isso eles estão dizendo o seguinte: então se eu, PT, não fico no poder, então ninguém fica, né? Vamos passar a régua, vamos zerar tudo, vamos mandar todo mundo embora do Congresso Nacional. Ah, é? E vamos mandar embora também do STF? Sim, porque daí a gente faz uma limpa geral. Esvazia Congresso, esvazia Planalto, que vai ser esvaziado de qualquer jeito, porque Dilma vai ser empichada, e esvazia o STF. Né? Essa é a tese mais estapafúrdia, mais estúpida que já passou pela ideia, pela cabeça do PT nos últimos tempos. O que a Constituição manda? Dilma tem que ser empichada, ponto. Michel Temer assume, ponto. E vamos tentar reconstruir o Brasil. É isso que manda a lei, é isso que manda a Constituição. Portanto, viva a Constituição. Não caia na tese das eleições gerais, que essa é mais uma armação, mais um golpe do PT para você. Eleições gerais, nesse momento, essa história de parlamentarismo que está sendo discutido no STF hoje, nesse momento, é puro golpe do PT com o apoio dos partidos oportunistas que querem uma boquinha. Cumpra-se a Constituição. Que Dilma seja empichada, Michel Temer assume e vamos sim ter novas eleições em 2018, como reza a lei eleitoral, a Constituição, como rezam as leis desse país. Eu vou ficando por aqui, mais tarde eu trago informações pra você. Obrigada pela companhia, um ótimo dia. E pra você que não viu, dá uma espiadinha aí na entrevista do líder do DEM, lá na Câmara dos Deputados. O deputado não tem papo na língua não, hein, gente? E deu declarações fortíssimas. Tem 2 partes da entrevista pra você. Vai lá dar uma espiadinha. E pra você que não assinou o canal ainda, corre lá, se inscreva. Tchau.